Senhor. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 1. Aleluia. Que o nome de Cristo seja exaltado. Amém? Jesus, Ele nos libertou, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, o qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aleluia. Apóstolo Paulo, ele escreve essa epístola de Colossenses enquanto está preso em Roma. E ele escreve para essa igreja de Colossenses. Essa igreja era uma igreja que ficava numa cidade pequena na Ásia Menor. Não tinha sido uma igreja fundada por ele, mas tinha sido fundada por um dos seus discípulos, chamado Eupáfras. Bonito esse nome, né? Eupáfras. E esse discípulo se converteu com Paulo, e ele funda essa igreja em Colossos. E começa a acontecer algumas coisas nesta igreja que preocupam esse discípulo, e ele vai até Paulo pedir ajuda. Então a razão de Paulo escrever essa carta é para combater coisas que estavam sendo ensinadas e provavelmente ameaçando a saúde da igreja, aquilo que vinha sido pregado. Então Paulo escreve essa carta com um objetivo. Se você perceber aqui o que a gente acabou de ler, e se você pegar todo o livro de Colossenses, o objetivo central de Paulo ao escrever para essa igreja era de declarar que Deus está acima de tudo, de todos, tudo vem dele, tudo é para ele, ele é o Deus supremo. E ele vai ministrar isso porque a igreja estava sendo ameaçada com o misticismo, com o ocultismo, com o próprio legalismo. E Paulo se preocupa porque, assim como a gente vive hoje, nós temos toda sorte de doutrinas, de pregações, de igreja assim, assado, toda sorte de doutrina, não só na igreja que prega a palavra de Deus, no mundo. A gente vê coisa na televisão, a gente vê gente falando coisa que você fala, meu Deus, isso é de Deus? Isso não é de Deus? Então, a carta foi escrita para declarar que Deus é supremo e que, apesar de ter filosofias e ciências
pessoas dizendo que são os anjos que mandam, pessoas dizendo que as coisas não vêm de Deus, pessoas dizendo que tem principados e potestades que governam. Ele está deixando bem claro aqui: quem governa é Cristo. Ele é o primeiro, Ele é o último. Tudo começa em Deus. A história não começou no homem, a história começou em Deus. A história não termina no homem, a história termina em Deus. A história não começou na queda no homem, a história começou em Deus. Tudo vem de Deus. Ele é o eterno, Ele existe antes de tudo. E todas as coisas se submetem a Ele. Ele governa, Ele manda. E aqui Paulo está preocupado em dizer para aquele povo: vocês precisam conhecer esse Deus. Porque se vocês não conhecerem a fundo esse Deus, vocês vão se enganar com toda sorte de doutrina. Tem coisa tão parecida com a palavra de Deus. Tem aquele versículo, pega uma pessoa que fala mais ou menos bem. Não precisa nem falar muito bem. Pega alguém que fala mais ou menos bem. Pega um versículo, abre uma igreja. E aí você diz: isso é de Deus? O que ele está falando é de Deus? Como você pode saber se é de Deus se você não o conhecer? Então ele está dizendo aqui: esse Deus que vocês têm ouvido o Evangelho é para perseverar nesse Evangelho. O que vocês têm ouvido é para perseverar, é para estudar, é para conhecer. Tudo é por causa do Senhor. Se vocês fizerem o culto, é para Deus, não é para o homem. O culto é feito para Deus, o culto não é feito para o homem. A música não é feita para o homem, a música é feita para Deus. O que se fala é feito para Deus, não feito para o homem. E o humanismo, ele vai entrando sutilmente nos lugares e nas igrejas. E Paulo está dizendo: cuidado. Porque só Ele pertence à honra e à glória. Não pode ser tudo que gira em torno da necessidade do homem. Não pode girar tudo em torno do problema do homem. Você não pode chegar diante de Deus como se Ele fosse uma máquina de café. E você põe uma fichinha. E você põe com extra açúcar ou sem açúcar. Deus não é uma máquina de desejos. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus supremo. Ele é o Deus justo. Ele é o grande. Paulo está dizendo aqui: vocês precisam conhecer esse Deus eterno. Se vocês não conhecerem, vocês vão ficar enganados. Se vocês não estiverem na presença dele, vocês vão se enganar. Muitos vão se enganar. Muitos vão se confundir. Não deixa o humanismo entrar. Não deixa a doutrina disso, doutrina daquilo. Quem usa saia vai para o céu. Quem usa mais ou menos saia vai para o inferno. Quem usa cabelo comprido vai para o céu. Quem usa cabelo curto vai para o inferno. Não. Quem teme o Deus Altíssimo. Não quem é levado por doutrina, por coisas vãs. Paulo está alertando a nós. Tem coisa que eu ouço e vejo que eu falo: meu Deus, isso é de Deus ou não? Bate aquela dúvida de tão parecido que é. Outro dia eu estava conversando com meu marido sobre um pregador que a gente tem ouvido. E aí na internet está se falando mal, porque o povo fala mal de todo mundo, né? E fala mal, fala mal, fala mal. Aí eu peguei, parei e falei assim: Espírito Santo, o senhor pensa desse homem? Então eu vou ouvir ele de novo. E se for tudo isso que estão falando, o senhor vai testificar que eu tenho o Espírito Santo. Você tem que fazer isso o tempo todo. É de Deus isso. Você tem o Espírito testifica.
por uma onda de internet que o homem não é de Deus, ou que aquele é de Deus, ou que... Você tem que conhecer. E esse Deus escrito aqui em Colossenses é o Cristo. O Cristo. E eu te pergunto, quem é o Cristo? Quem é esse Deus que Paulo diz aqui? O Cristo. Quem é esse, o grande, o supremo, o soberano? Quem é? Ainda no livro de Colossenses, se você voltar um pouco o versículo, no capítulo 1, você vê a partir do versículo 9, uma oração tremenda que Paulo faz por esta igreja. E eu quero que você compreenda essa oração no teu espírito, porque o Cristo revelado nas Escrituras, ele tem que ser entendido no espírito. Não dá para ser entendido no intelecto, tem que ser entendido no teu espírito. Olha o que diz o versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordes do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o a obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a sua força e sua glória, em toda perseverança, longanimidade e alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Essa é uma oração centrada em Deus. Não diz respeito ao homem, diz respeito a Deus. O conhecimento é de Deus, a sabedoria é de Deus, a vontade é de Deus. Quem eu tenho que agradar é o Senhor. E se eu vou frutificar, é por causa dele. Paulo está dizendo, vocês precisam conhecer. E eu entendo que Paulo está orando e ele fala que ele não para de orar, porque eu entendo que isso é um tipo de batalha espiritual, conhecer Cristo. Ter o Cristo revelado é uma batalha espiritual. O diabo não quer que você conheça o Cristo. Conhecer o Cristo na mente não é suficiente. Tem que conhecer no meu espírito. Porque se eu conheço ele no meu espírito, ninguém me engana. Ele fala de um conhecimento pleno, e não só pleno, mas que transborda. Quem pode te revelar o Cristo? Quem? O Espírito Santo. Ele fala que está orando para esse conhecimento transbordar. E ele está orando por entendimento espiritual. As coisas espirituais só entendem no Espírito. Você tem que entender Deus no teu Espírito. A fim de você viver de modo digno do Senhor. Para você viver de modo digno do Senhor, você tem que conhecê-lo. Aí está dizendo que você tem que viver, ele está orando para você viver agradando ao Senhor o tempo todo, não é isso que está dizendo aí? Vivendo para o seu inteiro agrado. Para você agradar alguém, você tem que conhecer. Senão você vai fazer um monte de coisa e não é nada daquilo. Para viver inteiramente, plenamente agradando o Senhor, eu tenho que conhecê-lo. Então, quem é esse Cristo que eu preciso agradar? Antes de agradar, eu tenho que conhecer quem Ele é. Quais são os seus atributos? Leia Colossenses. Veja os atributos de Deus. Leia os Salmos. Davi fala muito dos atributos de Deus. Você conhece esse Cristo? Porque é necessário conhecê-lo para agradá-lo.
Você precisa se aproximar dele para viver de modo digno. E para frutificar, glorificando o nome dele. Quem é esse Cristo? Quem é esse Deus? Se a gente tem um conhecimento superficial, a gente fica totalmente perdido. Nosso coração se corrompe. A gente se perverte. Sabe o que é uma pessoa pervertida? Com os valores invertidos. Mas se eu não conheço os valores do reino, se eu não conheço os valores do Deus que é santo, eu ando de maneira pervertida, erroneamente, equivocadamente. Se eu não o conheço, eu ando como se ele fosse, como se ele não existisse. Como você adora um Deus que você não sabe de fato quem ele é? Nós conhecemos o Deus a quem nós adoramos? Se eu não o conheço, eu ando em pecado. Sabe por que nós andamos em pecado? Porque nos falta temor. Sabe por que nos falta temor? Porque não conhecemos o Deus Santo. Se conhecêssemos o Deus Santo, nós o temeríamos. E se você o temesse, você não faria as coisas que você faz e as coisas que eu faço. É esse Deus que Paulo está dizendo aqui, vocês precisam conhecer. E vão só temer quem conhece. Sabia que quando você está sozinho, você não está sozinho? Isso deveria te assustar. Isso deveria fazer você tremer por meia hora. O que você faz fora da igreja glorifica o nome de Deus? Porque é o Deus aqui exaltado que Paulo está pregando. O Deus que tem que ser glorificado, o Deus que tem que ser honrado. O que você faz fora da igreja, eu não vou dizer nem dentro, glorifica o nome do Senhor? Os teus pensamentos glorificam o nome do Senhor? A tua oração dá prioridade à vontade de Deus, como Paulo faz aqui, ele ora pela vontade do Senhor. Quando você ora, você coloca em primeiro lugar a vontade do Senhor, ou você coloca a fichinha na máquina do café para pedir café com sem açúcar? A tua vontade glorifica a Deus? O teu jeito de vestir glorifica a Deus? Quando você está sozinho na internet, você glorifica a Deus? Uma vez perguntaram para uma pessoa se determinada coisa era pecado fazer. Eu achei ótima a definição e eu vou deixar essa definição com você. Aí toda vez que você tiver dúvida se aquilo é pecado, você vai aplicar essa regra, tá bom? Se você puder orar antes de fazer essa coisa, antes, e glorificar o Senhor, e se você puder orar durante, quando está fazendo, e se você puder orar depois que você fez, aí não é pecado. É bom isso, é ótima essa regra. Se você puder glorificar Deus antes, que você vai estar fazendo aquilo, durante, você pode estar orando, e você pode orar depois que você acabou de fazer aquilo, acabou de ver aquilo. Se você não pode, é pecado. E se você continuar fazendo, é porque falta o quê? Temor. Abra no livro de Isaías, no capítulo 6. Acontece algo tremendo com o profeta Isaías. Ele, no capítulo 6,
6 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e agora os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sabe por que ele temeu ao Senhor? Porque ele viu o Rei, ele viu o trono, ele viu o Santo Deus. E ele se encheu de temor e reconheceu: ai de mim. Veio o temor sobre a vida dele, porque ele viu o Rei. Por isso que você tem que conhecer para temer, porque a hora que você estiver diante do Deus Santo, você não vai continuar vivendo a vida como se ele não existisse ou não estivesse vendo, ou não estivesse ali naquele lugar toda vez que você faz aquilo. E aí um anjo pega uma brasa, toca na boca do profeta. No versículo 7 diz assim: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse o profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. É o momento mais tremendo na vida de Isaías, quando Deus o chama. E ele tinha temor, porque ele viu o Senhor. Por isso que Paulo ora por aquela igreja. Por isso que nós vamos orar isso hoje, para o Espírito de Deus revelar quem é esse Deus. Sabe por que o pecado é algo tão grave? Sabe por que o pecado é algo tão horrível? Porque ele é cometido contra um Deus santo. Davi sabia isso. Davi temia ao Senhor. Leia os Salmos. Ele temia ao Senhor. Ali no livro de 2 Samuel, ele diz ali que o coração dele estava pesado, o coração dele estava contrito, porque ele sabia o que ele tinha feito. Ele tinha dormido com a mulher, ele tinha matado o marido dela. E ali no Salmo 51 ele diz assim: eu sei contra quem eu pequei. Contra o meu Deus Santo. Quando você peca, você está pecando contra o Senhor. É contra Ele. É blasfemando o nome dEle que você está. Pequei contra ti, Davi fala. Fiz o que era louco. Eu sei, Deus, eu pequei contra o Senhor. Precisamos conhecer esse Deus. Não de ouvir falar. O Cristo, o Eterno, o início e o fim de todas as coisas. O Deus que tudo origina nele, tudo termina nele. Tudo foi criado por louvor da sua glória. Tudo que eu faço tem que ser por louvor da glória dele. Se você veio aqui hoje, não foi porque você acordou e decidiu, não, foi porque Deus que quis. Sabia disso? Você está respirando porque Deus aqui quer? Ele quer. A tua
tua veia do coração não está entupida porque Ele quer. Porque Ele governa, Ele manda, Ele é todas as coisas no universo. Principados, potestades, poderes se submetem a Ele. Sabe por que Ele é o alfa e Ele é o ômega? O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Tudo começa nele. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Tudo termina nele. Começa nele, termina nele. E aí quando termina, começa de novo. E começa e termina. Ele é o alfa e o ômega e o alfa. Não tem fim. É o eterno. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Precisamos conhecer esse Deus, o Cristo, esse Deus que tem um trono, esse Deus que está sentado no trono, este Deus que confunde a ciência, a filosofia, confunde tudo, confunde a mídia, confunde o que Ele quer. Ele é soberano, Ele é o rei do universo, Ele não perdeu o controle de nada. Você pode pensar que está tudo uma baderna, mas Ele está no controle. Ele está no controle. Ele é o Deus supremo. Você tem que conhecê-lo. Você tem que buscá-lo. Você tem que orar para o Espírito Santo te dar entendimento espiritual. Você tem que entender no teu espírito quem Ele é. E aí você vai transbordar. Os frutos serão consequência de alguém que vive uma vida de modo digno do Senhor. Sabe o que é ser digno? Significa que só Ele está apto para aquilo. Não tem outro. Só Ele é digno. Aqui diz em Colossenses que Ele é o cabeça da igreja, não diz? Sabe por que Ele é o cabeça? Sabe por que Ele tem essa posição? Porque diz que Ele comprou a igreja com o seu sangue. Ele resgatou a igreja, então Ele tem autoridade. Leia, gente, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia. Ele é o cabeça, Ele é a autoridade. Deus o exaltou. Por que Deus exaltou Jesus? Leia na palavra. Porque a hora que você ouvir uma doutrina esquisita, a hora que você ouvir alguma coisa estranha, e se isso que estão te falando não tiver Cristo, rejeita. Estão falando de Cristo? Ok. Não está falando de Cristo? Não quero. É para Deus. Tudo é feito para glorificar o seu nome. A formiga foi criada para glorificar o nome de Deus. Não importa o pequeno e o grande. Todos vão se curvar um dia diante deste Deus. As pessoas gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, todo homem, toda criatura vai se sujeitar um dia diante do Senhor. Amém. Você querendo ou não, vai ser assim. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Conheça esse Senhor. Quem é Ele? A gente canta tanta coisa, a gente fala tanta coisa. Gaste tempo conhecendo os atributos de Deus. Leia a palavra, a natureza desse Deus. Para de gastar tempo com coisa que não é eterna. Para de brigar com coisa que não é eterna.
Domingo passado o pastor Luiz Antônio falou das mulheres que brigam com as toalhas em cima da cama molhada, né? Eu não brigo por causa da toalha, mas eu brigo por outras coisas bem piores. E aí eu digo assim, gente, que ridículo! Que ridículo! Brigar por causa de toalha? Você não briga, né? Sou eu. Meu marido tá aqui de prova, sabe que eu brigo. Que ridículo! Vamos brigar por outra coisa. Eu sempre falo isso para ele. Se é para brigar, vamos brigar com o negócio certo. Ah, vamos brigar pela coisa certa. Vamos brigar por vidas. Vamos brigar em batalha espiritual. Ah, vamos, aí pode me chamar. Vamos brigar como Paulo estava orando aqui, ó. Não cessava de orar por essa igreja. Vamos brigar para o povo conhecer Cristo. Ah, vamos brigar. Para o Cristo ser revelado, vamos brigar. Para a cegueira espiritual cair dos olhos das pessoas, vamos brigar. Gaste o teu tempo com aquilo que é eterno. Conheça ao Senhor para você poder agradá-lo de todo o teu coração. E você chegar diante dele, como Isaías fez. Isaías reconhece o quanto era pecador, o quanto era miserável. Deus toca a boca dele e diz: e agora, Isaías, a quem eu posso enviar? E porque ele sabia quem ele era, e sabia quem era o Deus que estava ali na frente dele, ele se dispõe e fala: usa-me, Senhor. Você só pode ir se você o conhece. Apocalipse 15. Coloca para mim ali, Vlad. Não sei se eu te dei esse versículo. Esse versículo é tão tremendo, porque diz assim: quem não temerá o teu nome? Quem não glorificará o teu nome? Quem não temerá o teu nome? Quem não glorificará o teu nome? Sabe quem vai temer? Quem vê o quê? Quem Deus é. Quando olham para Ele e vê o Deus Santo, todos vão temer, todos vão glorificar. É isso que está dizendo ali. Não vai ter como não temer, porque você vai estar diante deste Deus. Não vai ter como não glorificá-lo, porque você vai estar diante dele. Todas as nações virão e se apresentarão diante de ti, porque tudo o que ele fez estará manifesto, claro, para todo mundo ver. Todos os atos de justiça estarão ali na frente de todos. Sabe qual é o maior ato de justiça de Deus? Ter justificado você e eu através de Cristo. Sabe por que todas as nações vão temer? Porque vão olhar e vão ver que Ele é santo. Elas vão adorar, não vai ter outra alternativa. Vai adorar. Porque Ele vai se manifestar. Só que a minha vida, no dia a dia, tem que adorar esse Deus, glorificar esse Deus, temer esse Deus, para você agradá-lo. E quando você chegar diante dele e ele falar: servo bom, fiel, guardou a fé, guardou o teu coração, tema ao Senhor. Não brinque com Deus. Não brinque com Ele. Ele é santo. Não brinque. Não passe a tua vida como se Ele não fosse quem Ele é. Não passe. Não passe a tua vida tratando Ele como uma máquina de teus desejos.
Não passe a tua vida centralizando tudo em você. Você não é o centro do universo. Ele é. Viva de modo que as pessoas vão olhar para você e vão ver que o Deus a quem você serve é o que governa a tua vida, a tua casa, o teu casamento, tudo que você fala. Se as pessoas elas olharem isso na tua vida, elas vão adorar ao Senhor. Elas vão. Experimente ter uma vida que tema ao Senhor acima de todas as coisas. As pessoas vão ver na tua vida e elas vão adorar o Deus a quem você serve. Elas vão. Pois só tu és o Deus Santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Paulo orou, e nós vamos orar isso hoje, para que você conheça o Cristo, para que o Espírito de Deus abra os teus olhos, para que você chegue perto do trono, para que você veja o Senhor assentado, para que você tenha reverência. Como nos falta reverência, como nos falta. Às vezes porque não tem uma imagem aqui no meio, você pensa que você não está num lugar santo. Você pensa que a presença de Deus não é santa porque não tem uma imagem. Só que Ele está onde você vai. Tem que ter reverência. Tem que ter reverência para sentar, tem que ter reverência para levantar. Eu não estou falando que você tem que ser um robô. Reverência é outra coisa. Você não tem que ser religioso. Peça para o Espírito Santo te mostrar o que é reverência. Reverência diante de quem eu estou, de quem eu estou falando. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Fique em pé e declare isso comigo. Porque dele,